Olá, famílias. Bom dia, boa tarde, boa noite. A intenção de gravar esse vídeo é falar sobre um assunto muito importante que daqui para frente vamos abordar, né, nas nossas aulas. E é importante que vocês tenham conhecimento de como isso acontece, né? Dois assuntos, na verdade. Recentemente nós fizemos a avaliação diagnóstica. Alguns pais tiveram dúvidas, né, principalmente com relação à escrita, às atividades de escrita, e ficaram preocupados, né, achando que a gente já estava cobrando a escrita das crianças, principalmente do primeiro período. Então eu achei interessante passar para vocês. Na reunião de pais eu já falei sobre isso, mas como alguns pais não puderam participar, eu estou aqui hoje para, mais uma vez, falar para vocês sobre a evolução da escrita, como acontece, né, e por que nós fazemos determinadas atividades com as crianças. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre a evolução da escrita. Todos os estudos da psicogênese da língua escrita, né, e também comprovado por nós na prática, indicam o seguinte, que a criança, com relação à leitura e escrita, ela passa por determinadas fases, iniciando primeiro pela fase que a gente fala que é icônico, né, onde a criança ainda não percebeu que para escrever nós usamos determinados signos. Então, quando a gente pede para ela escrever o nome de alguma coisa, ela faz desenhos, tá? Apenas desenha. Depois, quando ela avança mais um pouco, ela já começa a entender que existem determinados signos para representar, né, a escrita, mas ela ainda não sabe que signos são esses. Então, quando você pede para ela escreve qualquer coisa. E também não tem muita preocupação com quantidade, com o espaço que utiliza. Normalmente, ela usa o espaço todo que for oferecido. Quando ela avança mais um pouco, normalmente quando começa a ter contato com as letras, né, quando entra para a escola, às vezes antes disso, às vezes os próprios pais oferecem livros, e aí ela começa a perceber que os signos utilizados na escrita são signos específicos, né? Ela ainda não tem noção se é só letra, às vezes costuma misturar letra com número, mas ela começa a utilizar os signos. Só que ela ainda não tem noção de quantidade. Como no nível anterior, ela utiliza uma quantidade indefinida de signos, né, normalmente ocupando todo o espaço do papel. Quando ela avança mais um pouco, ela chega na fase que a gente chama de silábica. Existe duas fases, a fase silábica sem valor sonoro e a com valor sonoro. Sem valor sonoro é essa fase onde a criança já começou a perceber que o que ela escreve está relacionado diretamente com a fala, o som da fala. Então ela já começa a perceber que existe uma quantidade de vezes que abre a boca para falar, ela já começa a fazer essa associação. Então, se eu digo para ela uma palavra que tem 3 sílabas, por exemplo, jacaré, ela já entendeu que o som, né, o que ela escreve está associado ao som que ela emite, porém, ela ainda não entendeu qual a quantidade de letras que se utiliza para escrever cada sílaba, cada pedaço. Mas então, nessa fase, ela acha que para cada som que ela emite, ela tem que colocar uma letra. Então, por exemplo, se eu falo para ela jacaré, ela escreve 3 letras, ó, jacaré. Uma letra para cada sílaba, para cada som que ela emite. Quando ela avança mais um pouco, ainda dentro do silábico, né, utilizando uma letra para cada sílaba, ela já começa a perceber que tem letras específicas que representam determinado som. Então, por exemplo, se eu falar a palavra macaco para ela, veja só, aqui ela usou as vogais, olha, ma, ca, có.
além dela ter percebido que o som, né, a escrita tem relação direta com o som que ela emite, ela já percebeu que tem letras específicas que emitem determinado som, né, que a gente fala que são os fonemas. Tem um exemplo de silábico aqui para vocês, ó, de uma criança. Aqui foi ditado, por exemplo, beleza. Tá vendo que ela está misturando ainda, mas já tem um valor sonoro. Olha, B, lê, ela já utiliza, inclusive, consoantes. Porque no início elas costumam usar só as vogais, que tem um som mais fácil, né, mais marcado. Aqui, olha, bicicleta, borboleta. E por aí vai. Boné, bule, banana, tá? Então essa é a fase silábica. É o que nós falamos assim, que quando a criança chega nessa fase, ela já está assim pronta, preparada para realmente para a alfabetização. E aí a gente já começa a trabalhar as famílias silábicas para ela poder avançar. E ir para a fase seguinte, que a gente chama de silábica alfabética. Na verdade, a silábica, né, onde ela já percebe que existe uma fase, sílabas, né, pedacinhos, a gente chama de pedacinhos para representar cada som que ela emite. A silábica alfabética é uma fase de transição, ela ainda está um pouquinho no silábico e avançando para o alfabético. Então tem hora que ela coloca uma sílaba completa, outra hora ela coloca só uma letra. Então a criança passa pela fase silábica alfabética até chegar na alfabética. E por último, a ortográfica, né, que normalmente são as séries depois, segundo, terceiro ano, que ela vai alcançar. Até o primeiro ano, né, nós esperamos que ela chegue na fase alfabética, tá? Então, pessoal, as crianças, todas as crianças passam por essas fases. Isso é comprovado e nós vemos isso na prática com eles. O que acontece muitas vezes é que eles passam muito rápido. Então a gente nem percebe que ele está numa fase e passou para outra. Outros demoram mais um pouco. Depende também se você der uma atividade para ele desenhar, para ele escrever, para você perceber. Mas todas as crianças passam por essas fases. E para nós é importantíssimo saber em qual fase exatamente cada um está. Porque aí nós vamos proporcionar atividades para eles avançarem de uma fase para outra. Por exemplo, se a criança está lá na fase pré-silábica ainda, nós precisamos trabalhar muito com atividades que despertem na criança a atenção para o som. Então é onde a gente trabalha muito, vocês vão perceber a partir agora do segundo bloco, nós vamos trabalhar muito com rimas, né? Que são os sons finais parecidos, aliterações, que são os sons iniciais, exatamente para despertar nesse essa consciência do som. Mas vamos avançar. E o acompanhamento da evolução do desenho? O desenho também tem os seus níveis de evolução. A criança primeiro, ela passa pela garatucha desordenada. Essa fase é aquela fase lá no início, onde a gente começa a oferecer, né, giz de cera, lápis de cor para a criança, e ela, nesse momento, ela não representa nada no papel, apenas rabiscos. A gente fala rabiscos, porque, na verdade, nesse momento, ela está apenas, o interesse dela é apenas explorar o material, né, observar qual efeito que dá o contato do papel, do lápis com o papel. Quando ela avança um pouco mais, ela começa a perceber que é possível representar ali no papel alguma coisa. Então, a gente chama de garatujas desordenadas, né? Notem que já começa a ter uma forma, né? Forma de círculo, às vezes tem algumas coisinhas puxadas assim, né? Então, mas já começa a ter uma forma. A garatucha desordenada tá um pouco apagadinho aí, mas dá para ver. Aqui, ó, tem um círculo, tem tá saindo assim algumas linhas, né? Aqui no centro tem duas bolinhas, uma tentativa de representar a figura humana. Nessa fase eles desenham muito isso, né? Essa bola com as duas bolas aqui que é o olho, que é o que mais realça, e duas pernas, né? Colocam duas linhas assim representando a perna.
as pernas. Quando ela avança um pouco mais, o desenho já está um pouco mais elaborado. Ela já começa a perceber que existe uma certa posição para as coisas, né? Então vejam que a figura humana está aqui embaixo, né? Aqui em cima tem nuvens, o sol, mas ainda a figura humana ainda não está assim bem estruturada, né? O esquema corporal dela não está bem estruturado, mas ela já começa a perceber, é o que a gente chama de essa orientação espacial, tá? E aí, finalmente, ela chega nessa fase, né? Que é a fase esquemática, onde ela já posiciona os elementos, cada um no seu lugar, né? Aí, assim, a forma do desenho vai depender da habilidade da criança, mas aqui o que mais importa para a gente é exatamente saber se ela já percebe essa orientação espacial, se as coisas já são colocadas em seus devidos lugares, se a figura humana já está mais bem estruturada, né? Percebam que, olha, a casa está embaixo, a árvore do lado, né? As nuvens no alto, tem um chão, esse chão é muito importante também, tá? Então, é essa fase esquemática. Essas duas evoluções, tanto da escrita quanto do desenho, acompanham mais ou menos, tá? Quando ela evolui na escrita, ela evolui aqui no desenho também e vice-versa. Para nós também é muito importante acompanhar essa evolução para ver, né, como está ocorrendo, né? Como está a evolução tanto da escrita quanto do desenho. E aí, pessoal, na avaliação diagnóstica nós já tivemos atividades assim, e agora, no decorrer do ano, todo início de mês, logo no primeiro dia útil do mês, terão atividades tanto para avaliar o nível da escrita quanto o nível do desenho. Então, nessas atividades, o que nós pedimos? Que vocês não interfiram, não ditem as letras, por exemplo, para a criança na hora dela escrever. Deixa a professora passar a orientação, ela vai falar como fazer e deixa eles fazerem do jeito deles, porque para nós é importantíssimo saber exatamente como eles fazem. E mesma coisa no desenho, né? Tem um comando aqui, a professora no dia vai falar também, e é muito importante que vocês deixem que eles façam da forma, né, que eles fizerem mesmo. Se eles, por exemplo, na escrita, se eles falarem assim, mas eu não sei escrever esse nome, né? Por exemplo, dado, eu não sei escrever isso. Vocês apenas digam, faça do jeito que você acha que é, faça do seu jeitinho. Pronto. Quanto mais tranquilidade vocês passarem para eles, melhor eles farão, certo?